Boa noite, amados. Mais uma vez, nós temos esse privilégio, né, de estar aqui na casa do Senhor, de adorar aquele nome santo e maravilhoso. Amados irmãos, hoje à noite eu confesso, esta semana, né, realmente foi uma luta, né? Eu pensei até, de certo ponto, que não ia nem chegar aqui para pregar hoje à noite, né? Mas o assunto que quero falar hoje à noite é sobre guerra espiritual, né? Guerra espiritual e a armadura de Deus. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça de justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseveram na oração por todos os santos. Amém. Que o Senhor nosso Deus realmente abençoe ricamente a palavra do Senhor. O assunto, portanto, que eu falei, que eu vou usar hoje à noite, é guerra espiritual, né? E a armadura de Deus. E eu confesso que não foi tão fácil preparar este assunto como pensei. Até o assunto veio à mente porque estava realmente trabalhando exatamente num livro sobre a obra de Satanás no mundo e realmente ficou tanto na minha mente. Mas uma das coisas que a gente repara, Satanás não gosta muito de publicidade sobre o que ele faz de verdade. Ele detesta. Porque quando nós falamos sobre as tentativas dele de usurpar o lugar de Deus e destruir a igreja de Jesus Cristo, realmente ele fica com raiva. E joga tudo. Né? Minha esposa falou comigo essa semana, eu nunca vi você realmente ter tanto trabalho preparando um sermão. E realmente eu reparei por quê, né? Que estamos falando realmente sobre o inimigo e a obra realmente que ele está fazendo no mundo hoje em dia. Mas, basicamente, hoje à noite, estamos sendo chamados para uma guerra. Não é uma guerra contra sangue e carne, mas uma guerra contra Satanás e todos os seus aliados. Eu creio que estamos vivendo numa época de crise. Estamos sendo atacados de todos os lados. Por quê? Porque somos soldados de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, ele fala: suporte comigo os meus sofrimentos,
como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Somos soldados de Cristo. E eis a razão porque nós estamos numa guerra, mas uma guerra total, sem trégua, nem tem férias. Tem um momento quando nós podemos parar e dizer, puxa vida, graças a Deus, não tem mais problemas com o inimigo. Quais são as forças contra quem estamos lutando? Quem são as forças do mal? Bom, a passagem deixa claro aqui. A nossa guerra não é contra seres humanos. Não são contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Note bem, a guerra não está contra as pessoas. Não é contra os governantes que tentam fazer uma lavagem cerebral na mente dos nossos filhos nas escolas. Nada disso. Não é contra aquelas pessoas que procuram promoção para altos lugares dentro do governo para poder promover as suas especialidades como lesbianismo, homossexualismo, etc. Estas pessoas, esses governantes, são apenas escravos de Satanás. E temos de lembrar disso. Não é contra essas pessoas. São apenas escravos, fazendo a vontade do seu mestre. Então, seja primeiro-ministro da Inglaterra, presidentes de qualquer país do mundo. Se não está seguindo Jesus, estão seguindo o seu mestre Satanás. A Bíblia realmente é muito, muito clara realmente nesta parte. Quem domina o coração e a mente de quem está sem Cristo é Satanás. Simplesmente isso. Então, a nossa luta não é contra pessoas. É muito importante. Por mais pior que seja a pessoa, quem está mandando é Satanás, escravo. Só faz o que o mestre manda fazer. Ele não tem vontade própria, porque ele é escravizado realmente por Satanás. Muitas vezes esquecemos de um fato, de que o príncipe deste mundo é Satanás. 1 João, capítulo 5, e no versículo 19, diz aqui, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Sob o poder do maligno. Então, essa passagem deixa muito, muito claro. Este mundo está sendo controlado, direcionado, controlado por Satanás. As decisões tomadas pelos governantes e as pessoas em lugares altos têm o selo de Satanás, sabendo ou não. Muitos negariam totalmente, não pode ser algo. Mas são apenas escravos de Satanás. E pior ainda, ele cegou a mente daquelas pessoas que não têm Cristo, para não encontrar, para não conhecer a mensagem do Evangelho. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, e versículos 3 e 4, nós temos as palavras. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos crentes,
para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós verificamos aqui de maneira muito, muito clara. Satanás enche a mente da pessoa com ideias totalmente erradas a respeito de Deus. Essa é realmente a obra dele. Quando nós tentamos pregar o Evangelho, simplesmente não entendam. Eu tenho certeza que muita gente aqui já teve experiência de sentar com alguém, explicar o Evangelho, a pessoa diz sim, 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 e quando chega no final, você quer aceitar Cristo? Não, não entendo isso não. Compreenderam, mas não entenderam. Por quê? Porque Satanás, ele cegou a mente das pessoas para não entender. Há essa razão que o trabalho de evangelismo só podemos fazer no poder do Espírito Santo. Só no poder do Espírito Santo. Eu não sei quantas vezes, quando eu trabalhava aqui nesta igreja, um pouquinho antes do seu tempo, lá em 1962, 62, quando eu andava de porta a porta, 8 horas por dia, batendo nas portas aqui em Canning Town. 5 dias por semana. E tantas vezes, eu precisava parar, voltar e orar. Porque a luta era tão grande. Canning Town era pior naquela época do que agora. Às vezes dava tiro, uma balde de água meio jogada de cima, quando estava lá embaixo nas portas. Esse era o evangelismo naquele tempo. E muitas vezes eu precisava de voltar e orar e clamar ao Senhor para continuar a obra. A cegueira espiritual era coisa que total na região. Passamos meses, anos, batendo nas portas, falando de Jesus. E só o poder sobrenatural de Deus, dado pelo Espírito Santo, nos capacita para evangelizar, para pregar o Evangelho. De outro modo, a cegueira espiritual cega, acaba com o entendimento, a compreensão. Eles não entendem realmente o que você está fazendo. A nossa tarefa, como povo de Deus, é proclamar a verdade de tal maneira que vamos receber força para abrir a mente das pessoas e para que eles possam aceitar Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Força para as pessoas, para sair do domínio de Satanás. E a grande notícia que nós temos é que ele dá força, ele tem ânimo, ele dá coragem, dá tudo que a pessoa precisa para sair. Eu sei porque foi a minha experiência. Esta semana mesmo, no almoço da terceira idade, lá em Lauta, nesta semana, estava falando realmente com as pessoas a respeito do Evangelho. E um senhor escocês também, ele falou, mas isso aqui é muita coisa para Deus. Isso é muita coisa para Deus, mas não é nada para Deus, é muita coisa para mim. Porque de um momento Deus tirou a escravidão do vício do álcool da minha vida, a tal ponto que o médico tinha falado, se você não acaba com o domínio do álcool na sua vida, ela vai acabar com você. E o dia que aceitei Jesus Cristo, nunca mais, tinha nem vontade. A única vez que eu bebi foi por engano, na festa da rainha da Inglaterra, lá no consulado britânico, lá em Belo Horizonte. E eles pediram às pessoas para dizer qual foi a bebida que queria. Eu falei naturalmente, eu quero um Guaraná, né? Só que na hora de trocar, eles deram whisky para mim. Né? E a outra pessoa pegou o Guaraná.
Ele ficou bem indignado. E eu pior ainda, que eu joguei tudo fora naquela hora mesmo. A única outra vez que Deus, no seu poder tão maravilhoso, me deu força, poder, de um momento para outro, para livrar-se. E ninguém falou que eu precisava fazer aquilo para ser crente. Mas Deus, no seu poder soberano, fez isso. E tanta outra coisa. Mas Deus é todo-poderoso. E nós precisamos realmente crer que este é o nosso Deus. É uma guerra espiritual, mas só Deus tem poder para livrar essas pessoas do domínio do pecado. Só Deus mesmo tem força para estas coisas, porque Ele cegou a mente dessas pessoas. Além de mais, Ele ataca também o povo de Deus, porque Ele quer destruir a igreja, quer destruir o povo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para Tessalonicenses, escreve assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil a nosso esforço. O tentador, Satanás, vai fazer tudo para levar você ao pecado, para agradar os desejos carnais. Ele vai fazer tudo para destruir a igreja, para destruir o pessoal, para acabar com o povo de Deus. Isso não há dúvida. Ele tenta realmente as pessoas. Faz tudo para levar o povo de Deus a desistir, de não crer. Como ele tentou Adão e Eva no jardim de Éden. Como ele tentou o Senhor Jesus Cristo no deserto. Ele também nos tenta. Ele faz com que o pecado torne-se algo desejável. Não podemos ficar sem realmente isso. E só Deus, só o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele é onipotente, significa que Ele tem todo o poder no mundo. Só Ele que pode livrar realmente o escravo da escravidão do pecado. Somente a Deus. Essa é a luta que nós temos. Ele quer acabar com o trabalho de Deus e o nome de Deus. E como soldados de Cristo, nós temos uma luta muito grande, né? É uma luta imensa. E Deus nos dá armadura. Ele nos dá força para fazer isso, algo diferente. Colocar a armadura. E nós temos aqui a ilustração realmente do soldado romano. Quais são as peças da armadura? Bom, ele começa primeiramente falando o cinto da verdade. Agora, o cinto tinha duas funções. Cinto, ela realmente segurava a roupa para ele poder correr, né? Então ela segurava, porque se você tem algo, suas pernas for, né? É difícil. Você vê às vezes as mulheres tentando correr com um vestido de corrida, né? Eles ficam, levanta e para poder tentar andar. Bom, o cinto tinha essa finalidade. Também estava para colocar a espada, para deixar as mãos livres, caso que ele precisava realmente de ajuda. O cinto da verdade. Verdade. É isso que realmente controla, que direciona a sua vida. A verdade. A verdade é de suma importância. Temos que saber a verdade. O que é verdade? Nós vivemos numa sociedade hoje em dia onde eles não gostam muito da verdade. É verdade o que você quer dizer. O que é bom, se é bom ou não, é bom para você, está certo.
E chegamos ao ponto, hoje em dia, que é difícil ouvir um político e acreditar em qualquer coisa que ele fala. Que é uma mentira após outra. Ele já sabe que ele está falando de mentira. Mas ele quer promover realmente as ideias dele. Eles acham que, ensinam que a verdade é algo relativo realmente. Mas o cristão tem que ser diferente. A verdade, falamos a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Jesus, aquele que controla, que direciona, ele é o cinto de verdade na sua vida. Sem Cristo nós não temos a verdade. João capítulo 8, versículo 23 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar você. Mas também nós temos de viver uma vida de verdade, uma vida de integridade, de honestidade, de sinceridade diante das pessoas. Então, a nossa vida tem que estar em volta realmente a verdade. Tem que caracterizar todos os momentos, ações, pensamentos, maneiras de viver da vida. Não se pode sair para as batalhas da vida sem o cinto da verdade. Sem ele, vamos perder toda a mobilidade, vamos passar a ter muitos problemas, que nós vivemos uma vida de mentiras, e por fim nós vamos acabar passando para o exército errado. Porque o pai do outro exército é o pai das mentiras. Cinto da verdade. Como está o seu cinto? E vestindo a couraça da justiça. O que a couraça faz? Qual a função? Bom, a armadura para proteger o coração da parte do seu corpo. Agora, o instrumento, coração é muito importante. Se enfiar a espada lá dentro, acabou. Não tem mais esperança. Mas o que nós verificamos que realmente Satanás faz tudo para acabar com a gente. E o coração, realmente, na linguagem bíblica, trata-se também da mente. Como Satanás gosta de controlar, direcionar os seus pensamentos. Ele joga ideias, às vezes no momento mais inoportuno. Ele joga. Talvez até no momento de oração. Vendo o grupo louvando a Deus, andando na rua. O que está no nosso coração determina o que nós somos. Provérbios, capítulo 3, versículo 23, nos diz, Provérbios 3, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Proteja a sua mente. Proteja o coração. O que está no interior determina a maneira de viver a vida. Coração, onde realmente as escolhas morais são feitas. E Deus nos deu um novo coração. Novo. Como cristão, eu preciso proteger meu coração, a minha mente, dos ataques, das perfeições de Satanás. Cuidado! Não temos como viver uma vida de vitória sem a fé que nos leva à obediência para com Deus. Satanás vai jogar tudo que ele tem. Tudo. Liga a televisão. Parece que só tem imoralidade. São coisas que não convêm. Quantas vezes deixamos pessoas entrar dentro dos nossos lares, através da televisão, fazendo coisas que jamais permitiríamos de alguém que estivesse lá dentro da nossa casa. Mas Satanás usa de tudo para nos atacar. Acima de tudo,
Provérbios 14, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Precisamos cuidar dos lábios, o que nós falamos. Cuidar dos pensamentos, o que nós pensamos. Cuidar do coração, o que nós sentimos. É de Deus? Se realmente pensar nas coisas do céu e não das coisas aqui deste mundo, então tudo vai bem. A dizer não à imoralidade e à desonestidade e a manter os pés firme e forte nas coisas do Senhor. Sim, vestindo a couraça da justiça. E que mais? Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Uau! Soldado romano usava um sandália, mas uma sandália diferente. É igual com sapato que a gente bota para correr. Está com pregos, né? Preste com pregos no fundo. Por quê? Porque você não escorrega. E se entrar num lugar onde está molhado, onde tem lama, você continua firme, correndo. E o soldado, ele precisava de firmeza. Pressão. O outro lado, o inimigo entrando, brigando com ele. Ele precisava ficar firme, forte. Diz que nós temos que ficar firmes, realmente, calçados com prontidão do Evangelho da paz. Firmeza. Firmeza na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, João 16, 33, Jesus falou: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Da mesma maneira que os sapatos ajudam a andar em terreno espinhoso, sem perigo, o Evangelho da Paz nos leva a andar sem preocupação num mundo cheio de pecado. Firmeza. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Romanos 8, 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Firmeza na mensagem do Evangelho. A declaração do amor de Deus para os homens. As boas novas de paz que nós vamos levar. Não se pode mudar a mensagem. Quando nós temos firmeza nesta esperança gloriosa que temos Cristo Jesus, nós podemos realmente entrar na batalha da vida sem qualquer preocupação. E o escudo da fé. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo protege. E o escudo da fé nos protege no meio das provações da vida. E nós vamos ter dificuldades, eu tenho certeza. Tem alguém aqui hoje à noite que nunca teve nenhuma provação? Tem alguém? Ainda bem, que eu ia pegar você para perguntar depois e explicar o segredo. Né? Que vamos ter provações. E todos nós passamos por muitas provações. Qual a função do escudo? Bom, ela protege. E o escudo da fé nos protege no meio das provações. Mas também nós verificamos, ela desvia. Podemos, tchum. O inimigo entra para atacar, pegamos o escudo e lutamos com ele também, para desviar as forças do inimigo. E realmente nós verificamos, Satanás manda os dardos de preocupação, de ansiedade, de medo,
em cima de nós. E nós verificamos que os dardos só chegam quando nós baixamos o escudo. Se baixar o escudo, aí é que nós temos problema. Mas enquanto nós ficamos com o escudo firme e forte, então tudo vai bem. Foi o caso de Pedro, né? Em Mateus capítulo 14, está no mar, Jesus apareceu. E Pedro começou a andar para Jesus. Jesus mandou ele andar. Ele sai do barco e começou a andar. Só que deu um pequeno problema. Em vez de ficar com os olhos fixos em Jesus, ele começou a ver as ondas. Começou a ver o mar turbulento ao redor dele. E quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Gritou para Jesus e Jesus precisava de ajudar ele para entrar lá dentro do barco. Firme e forte. O escudo da fé. Fixa os olhos firmes em Jesus. Nunca tira os olhos de Jesus. Faltou ainda capacete. Capacete é muito bom. Se tem gente lá jogando dardos em cima de você, com martelos na mão, tem espadas e tanta coisa, algo pode cair no seu cabecinha. Aí que dá problema. Porque é uma das partes mais vulneráveis do corpo humano, é a cabeça. Ela é responsável pelo raciocínio, pela orientação, pelo equilíbrio. Então, cabeça sempre foi alvo do inimigo em qualquer batalha. E o diabo ele não age de maneira diferente. Ele tenta nos confundir e perturbar com as suas astúcias e com os projetos maliciosos que ele tem. E faz tudo. É muito difícil manter firmeza. Gente vindo de todo lado. Satanás atacando de todo jeito em cima de nós. É por isso que o apóstolo Paulo manda colocar o capacete da salvação. Aquele que traz salvação é a tradução da palavra. O que orienta nossa mente é a salvação em Cristo Jesus. Quando Satanás tenta entrar, confundir, colocamos capacete da salvação. Porque a minha salvação não está baseada em mim mesmo. Está baseada na obra completa e final de Jesus Cristo na cruz de Calvário. E quando estou confiando em Jesus, nada realmente pode acabar com a minha paz com Deus e a minha salvação. Mas ainda falta mais uma coisa. Até agora, as armas foram de proteção, de defesa. Agora entra a arma ofensiva. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada tinha uma função muito importante. Acabar com o inimigo. E era bastante forte. Tinha dois tipos. Mas a espada mais comum era forte, bem apontada. Ela até furava a armadura do inimigo, que era tão forte. Então, nós verificamos, está aqui. A Bíblia, a palavra de Deus, é que nós precisamos para enfrentar o inimigo. Seja qual for a situação, para atacar, nos entrar a Bíblia. A palavra de Deus tem que estar no centro. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, é baseado na Bíblia, a palavra de Deus. Não o pensamento humano, mas a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A Bíblia, a palavra de Deus, ilumina o caminho. Mostra o que está certo e errado. É a única e melhor maneira de evitar os tropeços na vida. Revela o que está errado, revela o que está certo. Quando seguimos a orientação da Bíblia,
Então nós podemos errar. Tanto que em João 17, temos essas palavras de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que a verdade está aqui, dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E claramente nos ensina a verdade. E se entrar realmente na obra de evangelização, sem realmente a convicção, vai ter problemas. Quando nós seguimos o que a Bíblia ensina, podemos entrar com confiança total e absoluta. Se ouvir e obedecer a palavra de Deus, nós vamos ser abençoados, sem dúvida nenhuma. Mas não é só ouvir, é obedecer. E ensinar outras pessoas também. Porque nós não guardamos coisas boas para nós, né? Nós ensinamos para outras. Recentemente eu tenho passado algumas horas, talvez 100 horas, ouvindo vídeos, lendo artigos sobre coisas que ajudam as pessoas com o problema de Alzheimer, etc. Eu achei tão interessante. Mas achei tão interessante, tão importante, que eu conto para todo mundo que tem um problema. Eu passo mais tempo, talvez, lá na reunião da terceira idade, contando para as pessoas sobre isso, do que qualquer outra coisa. Né? Inclusive, fiquei tão feliz, um senhor chegou perto de mim, e ele estava assim, super triste, porque ele é motorista bom, era motorista de corridas, famosa, e esta semana eles tiraram a carteira dele. Disseram que não podia dirigir mais. E disse, mas não tem problema nenhum. Disse, foi no médico hoje de manhã. E o médico falou para mim que a sua mente está 100%. Disse, a minha mente hoje é 1000 vezes melhor do que 3 meses atrás, quando comecei a tomar aquele remédio que você falou. Então eu falei, vai lá, apela. Mostra para eles o que o médico falou. Eu tenho coisa boa. Eu falo com todo mundo. Alguém tem problema nessa área? Eu falo. Eu não tenho problema onde quer que estiver. Dentro do trem, dentro do ônibus, seja qual for o lugar. Eu falo. Porque achei uma coisa boa. E a mesma coisa com o Evangelho de Jesus Cristo. Temos algo maravilhoso. E nós contamos isso realmente para as outras pessoas. Mas a palavra de Deus tem que estar no centro. Diz a Escritura aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, a mais e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e lhe penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Uma das áreas mais difíceis de manter firmeza na hora da batalha é na mente. Mas a palavra de Deus é poderosa para entrar lá dentro e trabalhar e mudar a vida das pessoas. E quando nós temos Deus falando através da palavra, o milagre do novo nascimento acontece em toda e qualquer lugar. A palavra de Deus realmente tem a defesa de ataque também. Mas quero correr para o último ponto. Parece que a armadura acabou. Mas continua a passagem. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseveram na oração todos os santos. A armadura de Deus é completa. É essencial. Mas sem oração, está com um problema sério. Está com um problema. Muito sério. Mas por que aparece depois a lista das partes da armadura de Deus? Porque não importa a pessoa,
Não importa a capacidade, a integridade do guerreiro. Sem oração, vai ser vencido. Podemos ser todas as outras coisas, mas sem oração, não vai. O soldado de Cristo precisa entrar na guerra, na batalha, saturado em oração. Oração. É de suma importância para o soldado. O comandante do exército é o Senhor Deus. E precisamos manter contato contínuo e constante com Ele. Ele está direcionando a batalha. Portanto, constantemente nós precisamos entrar em contato com Ele. Em todos os momentos da vida. Entrar em contato, manter contato com Ele, continuamente, constantemente. Foi o Senhor Jesus que diz que nós devemos orar sempre. E não desmoronar. Será que Jesus está querendo dizer que nós devemos andar sempre assim, orando assim? Isso é meio perigoso, né? Imagina, atravessando a rua, né? O Senhor me proteja. É capaz de acabar lá na presença dele, se fazer isso, né? Mas a verdade é que precisamos fazer realmente é manter uma atitude de oração. Jesus, ele contou a parábola de uma viúva pobre que insistiu com o juiz para resolver um problema com um vizinho. Diz a palavra de Deus que a mulher insistiu. Ela insistiu e continuou até, num dado momento, o juiz entrou na história e resolveu o problema dela. Oração é assim. Nós levamos diante de Deus e continuamos levando diante de Deus até Ele fala sim ou não. Ou até Ele fala, talvez espera um pouquinho também, né? Pode estar mandando esperar um pouquinho. Mas devemos manter comunhão contínua e constante com o nosso Senhor. Toda aquela armadura maravilhosa, sem oração, não vale absolutamente nada. Vamos orar mais. Vamos buscar o Senhor. Vamos colocar essa armadura. Sempre. Dentro de casa, no serviço, na igreja, de férias. Coloca a armadura de Deus. E orar. Buscar ao Senhor. E você terá uma vida vitoriosa. Gloriosa. Abençoadíssima, quando colocar toda esta armadura e orar constantemente, continuamente, diante do Senhor. Amém. Pai, mais uma vez queremos te louvar e bendizer para a tua palavra. Tua palavra, Pai, é tão rica e realmente parece que tem tanta coisa lá que podemos ficar a noite inteira aqui. Mas nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra nos ensina como viver a vida vitoriosa, como vencer o mal, como batalhar contra os nossos inimigos, como ter a vitória e ver homens e mulheres chegando a Jesus e a Tua igreja crescendo na graça e comunhão com Jesus. Toma, Pai, as nossas vidas, ajuda-nos para que possamos viver assim, colocando toda essa armadura. E o Pai, orando constantemente no Espírito, nos capacita para isso. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.